Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta segunda-feira e já cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. A gente vai falar neste Acorda Vascão sobre um assunto muito importante que vem sendo comentado no meio da torcida vascaína. Pois ontem aconteceu a última partida da 34ª rodada, Sport e Cruzeiro. O Sport venceu por 3-1 e encostou no Vasco na tabela. Agora Vasco e Sport estão separados por apenas 3 pontos. E na próxima rodada, esse confronto acontece na Ilha do Retiro. E a grande pergunta que vem sendo feita é a seguinte: o Vasco sobe? O Vasco precisa se preocupar com o Sport? O Vasco está com o acesso em risco? Eu fiz questão de separar todos os detalhes possíveis para mostrar a você, torcedor vascaíno, e falar: calma, calma, torcedor. Eu já começo com o seguinte argumento: você acha que quem está olhando com mais medo? O Vasco olhando para baixo e vendo o Sport? Ou o Sport olhando para cima e vendo o Vasco? Só isso. Só isso já vence qualquer tipo de argumento. E eu falo o seguinte para você que está com medo: torcedor, vamos botar nos lugares certos as coisas certas. O Vasco é o Vasco e o Sport é o Sport. Só isso. Eu tenho certeza que lá em Pernambuco os torcedores do Sport estão com muito mais medo do Vasco do que os torcedores do Vasco aqui no Rio com medo do Sport. Então, pelo amor de Deus, vamos confiar mais no nosso time, vamos confiar mais no nosso elenco e vamos principalmente voltar a colocar o Vasco na grandeza que tem. Só isso que eu falo para vocês. Mas antes de começar, antes de trazer de fato, em números comprovadamente, por que a gente tem que ter calma, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o nosso crescimento. Queremos muito chegar aos 69 mil inscritos e olha, falta pouco pra gente chegar, menos de 50. Então, por favor, aí embaixo se inscreva, tá vendo esse botãozinho que tá escrito inscrever-se? Então é nele, você vai, aperta aí nele que você vai estar inscrito no nosso canal. Você não tem noção como a sua inscrição é importante para o crescimento do canal do Gigante Vasco. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, se você está confiante no acesso e principalmente ative aí o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. E eu quero iniciar aqui primeiramente falando sobre Série B. Então vamos chegar um pouco aqui pro lado para mostrar a tabela a vocês. Pois ontem tivemos aí a última partida da 34ª rodada da competição. Nesta partida, o Sport venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 3-1. E a tabela terminou dessa maneira: Cruzeiro na liderança com 72 pontos, Grêmio na vice-liderança com 57, Bahia com 56 pontos na terceira colocação e Vasco fechando o G4, grupo de acesso à elite do futebol brasileiro, com 55. Abaixo do Vasco, na minha opinião, seguem 2 times que hoje têm chances reais matematicamente de chegar aí ainda no G4 da Série B, que é o Sport com 52 e o Ituano com 51. Aí você pode estar falando: Lucas, ainda tem Sampaio Corrêa com 49, ainda tem Criciúma com 49, Londrina com 47, e eu já falo para vocês, esses times não têm mais chance de conseguir o acesso. Sampaio Corrêa tem 49, o Vasco 55, 6 pontos separam o Sampaio Corrêa do Vasco. Para o Sampaio Corrêa conseguir se classificar à Série B do Campeonato Brasileiro, a Série A, aliás, no caso Sampaio e Criciúma, o Vasco teria que perder todas as suas partidas, vencer apenas uma no máximo. Esses 2 clubes vencerem os 4 jogos. Então, chance zero, impossível da classificação desses 2. Então, além de Vasco, Bahia e Grêmio, quem briga pela 4ª, 3ª e 2ª vaga é Sport e Ituano. E agora a gente passa para outro ponto do vídeo, que é falar matematicamente o porquê a gente não deve se preocupar com o Sport.
Muito pelo contrário, torcedor. É o Sport que tem que se preocupar com o Vasco. O Vasco viveu nesses últimos anos momentos de inferiorização, de diminuir a história, a tradição, a grandeza do Vasco. Isso foi, infelizmente, queira você ou não, por mais gestões dentro do nosso clube. Desde 2012, que o Vasco vem sofrendo, que o torcedor vascaíno vem sofrendo com campeonatos ruins, com derrotas medíocres, com elencos pífios. E a gente se acostumou com uma inferioridade, né? Com realmente um Vasco pequeno, um Vasco que não briga, um Vasco que não compete. Isso se tornou normal. Então por isso que hoje a gente olha para a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e tem medo do Sport do Ituano. Isso jamais poderia ser normal. Se fosse alguns anos atrás, a gente olharia para essa tabela e falaria: e tá tranquilo, a gente ainda chega na segunda colocação. Pô, Sport na Ilha do Retiro, Ituano em São Paulo, o Vasco vence. Mas infelizmente, por esse período que o Vasco viveu em sua história, a gente tem medo de uma situação que parece ser tão fácil para qualquer pessoa que nem sequer é Vasco e olha de fora. Hoje o torcedor do Flamengo, hoje o torcedor do Botafogo, hoje o torcedor do Fluminense, do Corinthians, do São Paulo, olha para a tabela e vê o Vasco e fala: o Vasco subiu. Mas o próprio torcedor vascaíno não tem esse sentimento. Sabe por quê? Porque a gente apanhou, ó. O torcedor vascaíno tá apanhando nesses últimos anos e não consegue mais entender o Vasco como um clube, o Vasco como instituição, o Vasco pela sua grandeza. Então, calma, a pressão tá com eles. O Vasco que é o quarto colocado, o Vasco que tem 55 pontos. Não é o Vasco que vai jogar contra o Sport, gente. É o Sport que vai jogar contra o Vasco. Então calma. Eu começo a introduzir o tema para vocês dessa maneira. Calma, a pressão não tá com o Vasco. A pressão tá com eles. O Sport que precisa fazer os 3 pontos na ilha. Não é o Vasco que precisa ganhar. Então, calma. E a partir daí eu venho introduzir mais a fundo essa situação. Pois o que acontece? Com relação a números, o Vasco tem 3 pontos a mais que o Sport, quinto colocado, e 4 pontos a mais que o Ituano, que é o sexto colocado. O Vasco hoje tem 15 vitórias e 11 gols de saldo. O Vasco com 2 vitórias terminaria a Série B do Campeonato Brasileiro com 61 pontos e 17 vitórias. Essas 2 vitórias do Vasco, eu contabilizo aqui, acontecendo dentro de casa, contra Criciúma e Sampaio Corrêa, que seria super normal de acontecer. O Vasco vencendo as suas partidas em São Januário, ao lado do seu torcedor, onde está invicto, tem um desempenho muito bom na competição. E aí a gente parte para o próximo duelo, que é onde o torcedor vascaíno está mais preocupado, com o Sport. E eu já te aviso, mesmo que uma derrota aconteça, e não é difícil de acontecer, o Vasco pode perder para o Sport na ilha, o Vasco segue ainda no G4 da Série B, pois o Vasco hoje tem 15 vitórias e 11 gols de saldo. O critério de desempate na Série B, primeiramente, são as vitórias, segundamente, é o saldo de gols. Ou seja, se o Sport vencer, o Sport vai a 55, empata em número de pontos com o Vasco, em número de vitórias, em número de pontos com o Vasco, empata em número de vitórias, porém no saldo de gols não passa. O Sport só passa o Vasco na tabela se vencer por 5-0. Não vai vencer o Vasco por 5-0, nunca fez isso com nenhum clube na competição e não será com o Vasco da Gama. Ou seja, mesmo diante de uma derrota, de um resultado ruim na Ilha do Retiro, o Vasco termina ainda a 35ª rodada entre os 4 primeiros colocados. Faltando 3 rodadas para acabar a tabela e jogando 2 partidas em casa, o Vasco ainda estará no G4. Ou seja, a pressão seguirá com o Sport. E aí o que acontece? O que teria que acontecer para ser um desastre total? O Vasco não vencer as suas partidas dentro de casa e o Sport fazer mais 7 pontos nas últimas 3 rodadas, sendo que ainda joga com Londrina fora, com Operário em casa e com Vila Nova fora. E aí vai a minha pergunta. Você realmente acha que o Sport vai vencer o Vasco, vai vencer o Londrina fora de casa, vai vencer o Operário dentro de casa e vencer o Vila Nova? Vai emplacar aí 4 vitórias seguidas, ainda mais já tendo 4 vitórias conquistadas nos últimos 5 jogos, ou seja, 8 vitórias em 9 partidas? O Sport, vamos colocar a mão na consciência, gente. Isso ainda não aconteceu na Série B e não será com o Sport que vai acontecer agora nessa reta final. Dificilmente o Sport vai conseguir conquistar as 3 vitórias, além de vencer o Vasco
nesta próxima rodada. E aí a gente parte para outra situação, que é a situação do Ituano, que é mais difícil ainda do Sport, né? Porque o que acontece? O Vasco ainda enfrenta o Ituano também nessas 4 últimas rodadas. E a gente ainda parte para outro ponto. Se o Vasco empatar com o Ituano e o Sport jogando fora de São Januário, o Vasco já conquista o acesso, pois vai tirar pontos de 2 adversários diretos na briga pela essa 4ª colocação e ainda adversários jogando dentro de casa. Ou seja, o Vasco vai conseguir aí conquistar bons jogos, lembrando, em caso de empate contra esses 2 adversários, e se aproximar ainda mais ao acesso. Mas resumindo sobre o Ituano é o seguinte: para o Ituano conseguir ultrapassar o Vasco na tabela, o Ituano precisa vencer 4 partidas se o Vasco vencer 2. Se o Vasco vencer uma, o Ituano precisa vencer 3. Essa é a lógica. O Ituano sempre vai precisar conquistar 2 vitórias a mais que o Vasco nessa próxima sequência de 4 jogos. Se o Vasco vencer 2 e o Ituano vencer 3, o Ituano não ultrapassa o Vasco. Se o Vasco vencer uma e o Ituano vencer 2, o Ituano não ultrapassa o Vasco. O Ituano sempre vai precisar ter 2 vitórias a mais. E aí a gente parte para essa situação, porque o Vasco, teoricamente, vencendo essas 2 partidas dentro de São Januário, o Ituano terá que vencer os seus 4 jogos fora. No caso, fora não, os seus 4 últimos jogos, que é contra Criciúma fora de casa, Sampaio Corrêa em casa, Londrina fora de casa e Vasco em casa. Você acha que o Ituano vai conseguir vencer estes 4 jogos? Sinceramente, eu acho que não. Então, torcedor, a situação é essa. O Vasco vencendo as suas 2 partidas dentro de casa, o Vasco consegue o acesso. E caso o Vasco não vença aí, né, e seja derrotado, vamos lá, para o Sport nesse próximo domingo, não é o fim do mundo. Pois o Sport precisará, caso o Vasco vença os seus 2 jogos dentro de casa, vencer 2 jogos fora. No caso, contra Operário, aliás, contra Londrina e contra Vila Nova. E aí você acha que isso vai acontecer? Eu sinceramente acho que não. Lucas, o Vasco está garantido? Lucas, o Vasco vai subir? Eu não sei te responder isso. É difícil te responder, te dar convicção sobre o acesso. Mas, por matemática, hoje, a chance do Vasco conquistar um acesso é muito superior à do Sport e à do Operário. Não apenas por ser o Vasco e o Sport, ser o Sport e o, aliás, Ituano, né? Falei Operário e Ituano, ser o Ituano. Por questão de tabela, gente. O Vasco joga 2 jogos em casa. O Vasco vencendo esses 2 jogos vai a 61. O Sport, para chegar a 61, precisa vencer 3 dos próximos 4. E o Ituano, para chegar a 61, precisa vencer 4 dos próximos 4. Essa é a situação. Mas para esse jogo do próximo domingo, quem falou foram Marlon Gomes e Yuri Lara. Os 2 atletas pareciam estar bem confiantes. E um empate domingo já é o suficiente. O Vasco, na minha opinião, vai a Pernambuco neste próximo domingo buscar o empate. E aí foi perguntado, o Marlon e o Yuri, o que será dessa partida? O Vasco vai para vencer ou o Vasco vai para perder, vai para empatar, perdão? E eles responderam. Então dê uma olhada aí nas palavras dos 2 volantes aí vascaínos, já que o Marlon teoricamente na base jogava na posição. Então, fala daí, Marlon e Yuri, o que vai ser desse jogo do próximo domingo? Vai ser um jogo difícil para eles também, porque eles vão enfrentar o Vasco e o Vasco é gigante. Vamos lá e não vamos recuar e vamos jogar para ganhar e sair de lá com os 3 pontos. Falta pouco e falta muito, né? A gente tem que pontuar fora de casa também. Nós vamos pegar um jogo difícil agora contra o Sport, né? Mas essa vitória hoje foi muito importante. Em casa nós temos que vencer. Contra o Londrina nós tivemos bastante chance e infelizmente não conseguimos vencer, mas nós estamos com a cabeça boa, estamos no caminho certo. Acho que se a gente vencer fora de casa, aí sim a gente vai estar muito perto do nosso objetivo. Então, torcedor, a questão é essa. Volto a repetir para vocês. A confiança, a convicção no acesso, ninguém tem. Eu não posso passar a vocês. O Vasco não tem essa convicção. O Vasco não tem essa certeza, né? A confiança a gente tem. A certeza jamais a gente terá. Porque é muito difícil você ter certeza em algo quando se trata de futebol. Porque o futebol, a gente sabe como gira. Porém, olhando matematicamente, olhando friamente, olhando de uma maneira racional e não emocional de torcedor, dificilmente o Vasco perde essa 4ª vaga. E no melhor dos mundos, no melhor dos mundos, em caso de uma vitória domingo contra o Sport na ilha, em caso de um empate entre Grêmio e Bahia, o Vasco vai à 2ª colocação. E aí, essa pressão que você acha que o Vasco tá,
vai cair toda ela em cima de Grêmio e Bahia. Essa é a situação. Vamos se acalmar. Nada tá ganho. O Vasco ainda não conquistou o acesso, mas vamos se acalmar. Porque se você acha que a pressão tá grande pra gente, pode ter certeza que tá muito maior pra eles. Pois quando eles olham para cima, eles veem o Vasco. Eles veem essa cruz de malta aqui, ó. E te falar, torcedor, ela pesa pra caramba. E você sabe muito bem disso. Esse foi o Acorda Vascão. Fiz questão aí, eu não sei se vai ter visualização, não sei se vai ter like, não sei se vai ter inscrição, que é um vídeo que não é muito informativo, né? Mas conto aí com o seu apoio, conto com o seu comentário, então deixa aí embaixo. Você acha que o Vasco sobe? Tá confiante? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, muito obrigado por ter ficado até o final e, é claro, saudações vascaínas.